No oitavo ano, vamos fazer a correção das atividades deixadas ontem? Vamos lá então, sobre os quadriláteros especiais, né? Questão número 1. Vocês vão pegar a apostila aí, é necessário estar olhando os desenhos, né? Olha lá, essas figuras aí eu preciso de verificar. E ele perguntou na letra A, que era para a gente escrever quais que são retângulos. Pessoal, na aula da semana passada, a gente chegou à conclusão que todo quadrado é um retângulo. Porque para ser retângulo, tem de ter 2 pares de lados paralelos, que o quadrado tem, e 4 ângulos retos, que o quadrado também tem. Basta essas duas características. Então, o que for quadrado aí também, automaticamente vai ser retângulo. Porque às vezes o aluno acha que o retângulo é só o B e o D, que está naquele formato tradicional de retângulo. Mas então, como retângulo aí, a gente tem o B e o D, e a gente vai ter também o A e o F, tá? Então, na letra A, vocês vão colocar B, D, A e F. Todo quadrado é um retângulo. Agora, todo retângulo é um quadrado? Não, porque o retângulo não tem 4 lados iguais. Então, a gente tem de entender muito essa maldade aí. Quando chega na letra B, ele perguntou quais que são losangos. Pessoal, para ser um losango, outra coisa também. Às vezes o aluno acha que para ser losango é só estar nesse formato tradicional aqui, ó, o C e o E. Ah, tá no formato de losango, tá esquinadinho aqui. Mas qual é a característica para ser losango? Tem de ter 4 lados iguais e o quadrado tem 4 lados iguais. E as diagonais se cortam ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Que isso acontece com o quadrado. Olha o quadradinho aqui, letra A, para você ver. Olha como é que ele está desenhado. Ele está no formato de um losango. Se a gente virar a figura assim, ele vira um losango. Então, não é só letra C e E. Vocês vão pôr C e E, mas vão acrescentar também A e F. Então, C, E, A e F. E finalizando o quadrado. Agora, para ser quadrado, tem de ter 4 lados iguais. O losango até tem 4 lados iguais, mas tem de ter 4 ângulos de 90 graus. E quem tem 4 lados iguais aí e 4 ângulos de 90 graus é só a letra A e F. Aí realmente não tem outra, então A e F só, tá? Então acompanhe o que eu falei aí. A questão número 2 tem um tanto de coisa para pôr VOF. Todas aquelas regrinhas que a gente falou ontem, elas vão entrar aí. Olha o que diz a letra A. Em qualquer retângulo, as diagonais são congruentes. Congruentes é ter a mesma medida. Ontem eu tracei aqui cada figura. Diagonal é aquela linha que liga um vértice ao vértice oposto, né? Vamos lembrar a aula de ontem. Pode ter assistido novamente a aula para fazer as tarefas aí. E realmente as diagonais, elas são iguaizinhas. Eu mostrei isso aqui ontem para vocês. Então, verdadeiro na letra A. Então, a letra A nós já vamos colocar verdadeiro. Letra B. Em qualquer losango, as diagonais são congruentes. Losango é aquela figura que pode desenhar assim em pé ou então deitada. Eu falei com vocês que as diagonais não são do mesmo tamanho. Essa, quando liga nessa, a gente vê que ela é muito menor do que essa quando liga essa. Ó, elas não têm o mesmo tamanho. Então, aí não. Tá? Então, letra B, falsa. Letra C. Em um quadrado, as diagonais são congruentes. O quadradinho apresenta 4 lados iguais, né? Então, na hora que eu traço as diagonais também, elas são do mesmo tamanhozinho. E ainda formam ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, no quadrado, sim. Verdadeiro. Letra D. Em qualquer retângulo, as diagonais são perpendiculares entre si. Pessoal, perpendicular, para quem não sabe o que é perpendicular, é quando elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Isso que é perpendicular. No losango, quando as diagonais se cruzam, elas formam ângulos de 90 graus. Olha lá. As diagonais do losango são perpendiculares. Do quadrado também são. Agora, olha do retângulo. Se eu ligar essa nessa e essa nessa, isso aqui é ângulo de 90 graus, ó? Não é. Isso aqui é ângulo de 90 graus, ó? Também não é. Então, o retângulo não tem diagonais perpendiculares, não.
Perpendiculares é quando cruza e forma 90 graus. Esse quadrinho aqui, ó. Então, a letra D, ela vai ficar como falsa. Letra E. Em qualquer losango, as diagonais são perpendiculares entre si. Já tem um losango desenhado e já tem até as diagonais traçadas. Perpendiculares, acabei de falar, é que forma ângulo de 90 graus. E no losango, as diagonais formam ângulo de 90 graus? Sim, vimos isso ontem também. Então, a letra E, sim, verdadeira. E finalizando com a letra F. Em um quadrado, quadradinho tá aqui, ó. As diagonais são perpendiculares entre si. Olha a palavra perpendicular de novo. Perpendicular é quando forma ângulo de 90 graus. Quando as diagonais se cruzam no quadrado, olha o ângulozinho de 90 graus lá. Elas formam um ângulo de 90 graus. Sim, verdadeiro. Então, a sequência da questão número 2 é essa aí, ok? Vamos ver agora a 3. A questão 3, eu esquematizei a figura aqui. Nós vamos ter que achar os valores de x e de y. Então, vamos trabalhar com ângulo aqui. Nós temos um retângulo e as duas diagonais do retângulo traçadas. E nós já vimos que as diagonais do retângulo, elas são congruentes, né? Então, essa aqui é igualzinha a essa. Elas vão partir aqui no meio. Vimos isso ontem. E o seguinte, vê se vocês concordam comigo. Se eu juntar esses dois ângulos aqui, ó, o que forma esses dois juntos aqui, ó? Forma meia circunferência. E quanto que mede meia circunferência? 180. Porque uma circunferência completa é 360. Se aqui já é 120, para 180 está faltando quanto? 60. Então, esse ângulozinho aqui azul, ele é 60. Só que aí, como a diagonal se cortou aqui, esse pedaço aqui é o mesmo desse aqui, ó. É igualzinho. E se esse pedaço é igual a esse aqui eu até não sei a medida, não. Eu posso falar que esse triângulo é isósceles. Porque um triângulo isósceles ele tem dois lados iguais, né, e um diferente. E quando o triângulo é isósceles, os dois ângulos da base são iguais, é regra. Esse triângulo aqui está virado, mas quem que são os ângulos da base? É esse Y com esse azul que eu estou desenhando aqui, ó, que eu nem vou chamar de nada, eu vou só desenhar. E os dois ângulos da base, eles têm de ser iguais. Então, se aqui é Y, aqui também é Y. Só que um detalhe, nós estudamos triângulo antes de estudar quadrilátero. Em qualquer triângulo, os três ângulos somados, independente do tipo de triângulo, tem sempre que dar o quê? 180 graus, isso é regra, tá? Qualquer triângulo. Então, eu já tenho 60. Para 180, tá faltando quanto? Tá faltando 120. Só que esse 120 vai ser dividido para esse e para esse. Então, significa que aqui vai ficar 60 e aqui também vai ficar 60. Tá? Então, eu já achei o valor de Y. Olha lá, Y é igual a 60 graus. E quando eu achei esse Y é igual a 60 graus, olha uma outra coisa que aconteceu aqui, ó. O triângulo ficou os três ângulos de 60 graus. Quando o triângulo tem os três ângulos iguais, ele acaba sendo um triângulo o quê? Equilátero. Triângulo equilátero é que tem os três ângulos iguais, ou seja, cada um medindo 60 graus. Então, quando eu iniciei, né, pensando se ele tem dois lados iguais, porque eu não conhecia esse terceiro lado, mas como eu acabei achando os três ângulos iguais, na verdade ele é um triângulo equilátero. Então, esse lado aqui, ó, BC, tem a mesma medida desse e desse, tá? Na verdade, ele é um triângulo equilátero. Pronto, agora falta achar quem? O X. Vê se vocês concordam comigo. Esse ângulo aqui do retângulo, esses quatro ângulos da pontinha aqui, ó, eles são ângulos o quê? Retos. Quanto que mede um ângulo reto? 90 graus. Então, se o daqui de cima já é 60, esse aqui de baixo para completar 90, tá faltando quanto? 30 graus. Pronto, pessoal. X é 30 e Y é 60. Tá encontrado aí direitinho. Questão aqui número 4, a gente vai ter de lembrar um tanto de coisa que a gente lembrou lá na questão 3, é bem parecido. E é um retângulo de novo.
Então, olhem aqui, pessoal. O que eu tenho de raciocinar aqui? Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo que eu estou mostrando aqui, ó, esse lado aqui, ele é igual a esse, porque as diagonais, elas são congruentes. Se eu tenho certeza que esse lado é igual a esse, eu posso falar que o triângulo é isósceles. E quando o triângulo é isósceles, ele tem os dois ângulos da base iguaizinhos. Isso é regra de triângulo, nós aprendemos isso. Só que esse triângulo está de cabeça para baixo. O outro ângulo da base dele é esse aqui, ó. Então, significa que se aqui é 20 graus, aqui também é 20 graus, ó. Tá? E um detalhe. Os três ângulos de um triângulo somados, eles têm de dar o quê? Sempre 180. Se eu já tenho 20 com 20, 40, para 180 está faltando quanto? 140. Então, significa que esse terceiro ângulo aqui que está de cabeça para baixo, ele é 140 graus. Aí eu pergunto para vocês, esses dois juntos aqui, ó, o 140 mais esse X vermelho, eles formam o quê? Meia circunferência. Quanto que mede meia circunferência? 180 graus. Então, que aqui é 140, automaticamente o X vale o quê? 40 graus. Já achei o valor de X, ó, tá? E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Esses dois ângulos da pontinha do retângulo aqui, não tem de dar, não é 90 graus? É ou não é? Então, se aqui é 20 graus, quanto que vai sobrar para esse de cá? Vai sobrar 70. Então, esse ângulozinho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, ele é 70 graus. Só que vê se vocês concordam comigo. Esse pedaço aqui é igual a esse pedaço. Nós temos aqui outro triângulo isósceles virado para cá. E quando um triângulo é isósceles, os dois ângulos da base são o quê? Iguais. Então, significa que esse ângulo tem que ser igual a esse Y. Então, automaticamente, quanto que o Y vai medir? 70 graus. Então, X 40 e Y 70. A gente tem que estar raciocinando sempre assim. Tá vendo? A gente está estudando quadriláteros, mas voltando em regras de triângulo. Porque vai surgindo triângulos aqui. Então, não pode ficar esquecido o conteúdo. Qual o raciocínio que eu preciso para essa questão número 5? Nós temos aqui valendo M, aqui valendo N e aqui valendo M mais 35. Olha aqui, nós já vimos, até hoje mesmo, os primeiros exercícios. Quando as diagonais do losango se cruzam, aqui forma ângulos o quê? Ângulos de 90 graus. Ó. Então, esse vermelho aqui também, ele é um ângulo de 90 graus. Ele não pôs o quadrinho, ele colocou no formato de ângulo, mas ele é 90 graus. Então, eu posso falar que M mais 35, acompanha comigo aqui, ó. Eu posso falar que M mais 35 é igual a 90 graus, tá? Porque esse ângulo aqui, ele é 90 graus. Mais 35, ele passa para cá, menos, mudou de lado, mudou de sinal. Então, M vai ser igual a 90 menos 35. E quanto que é 90 menos 35? Nós vamos ter 55 graus, né? Então, M vale 55. Então, esse Mzinho que está aqui do lado, ele vale 55. Só que deixa eu falar para vocês. Quando a gente traça as diagonais de um losango, elas partem um ângulo no meio certinho. É como se elas fossem bissetrizes. Então, se esse ângulo do lado de cá vale M, esse do lado de cá também vale M. Ele foi partido no meio. Ou seja, se aqui é 55, esse do lado de cá também é 55. Agora, vê se vocês concordam comigo. Aqui nós temos um triângulo, ó. E os três ângulos de um triângulo somados, já falamos isso aí no exercício anterior. Sempre tem de dar o quê? 180 graus. Então, se eu pegar esse de cima, que é 55, mais esse aqui, ó, que eu já sei que é 90, não precisa nem escrever N mais 35, não, já pode pôr 90 direto. Mais esse aqui, que é 90. Mais esse aqui, que é o N, esse N que eu estou procurando, mais N, os três juntos tem de dar o quê? 180 graus. Só que 55 com 90 dá para juntar. Quanto que vai dar? 145, não é isso?
Então, nós vamos ter 145 mais N é igual a 180. Na hora de isolar o N, esse 145 aqui, ó, que está positivo, ele vai passar para cá negativo. Então, N vai ser igual a 180 menos 145. Então, é só fazer continha. Quanto que N vai valer, então? 35 graus. Tá? Então, aí eu acabei de achar o valor, então, de N, 35 graus. Então, o M vale 55 e o N 35. Então, olha o tanto de coisa que eu tenho de ir raciocinando, né, pessoal? Todas as regras vistas, elas são aplicadas aí, ó, no exercício. Vamos ao 6 aí agora. Olha aqui, pessoal, muita coisa para raciocinar aqui. O exercício disse assim, eu vou acompanhando aqui pela apostila. Em um retângulo ABCD, desenhei o retângulo ABCD, os lados AD e AB, então o lado AD está aqui, medem respectivamente 6 centímetros, por isso que eu coloquei aqui, e 8 centímetros, né? Então o lado AB, que é esse aqui, eu coloquei 8. Aqui também é 6, aqui também é 8, né, pessoal? Olha o que é que ele disse. A diagonal AC mede 10 centímetros. Então, vamos traçar a diagonal AC? Olha ela aqui, ó. Ela mede 10 centímetros. Vão guardando esse valor aí. Os vértices do losango EF, G e H são os pontos médios dos lados do retângulo. Pessoal, E, F, G e H. Se eu ligar aqui, ó, MF, FNG, GNH e HNE, a gente tem um losango vermelho aqui. E ele disse que esse losango, os vértices são os pontos médios. O que é ponto médio? Que parte ao meio. Então, significa que daqui até aqui vai ficar 4, daqui até aqui também vai ficar 4, daqui até aqui vai ficar 3, daqui também vai ficar 3, aqui também é a mesma coisa. 4 e 4, e daqui até aqui 3 e 3. E ele falou uma outra coisa, calcule o perímetro do losango. O que é perímetro? É a soma dos lados. Então, eu tenho de achar essa aqui, ó, tá? A soma desses ladinhos aqui. Pessoal, se eu traçar, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Se eu traçar as diagonais do losango, o meu desenho tá todo torto aqui, né, pessoal? Mas dá para vocês entenderem. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa diagonal aqui, ela mede o quê? Foi falar 10 centímetros. Se eu traçar outra diagonal também, ela vai ser 10. Ela vai cortar aqui no meio. E eu já falei que a diagonal parte ao meio. Então, daqui até aqui vai ficar medindo 10, ó. 10 não, 5, né? Que ela vai partir ao meio. Aí, vê se vocês concordam comigo. Quando eu tracei essa linha aqui, ó, e quando eu tracei aqui o losango, não foi formado aqui 4 retângulos? Um ladinho 4, um ladinho 3. Um retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos e 4 retângulos. Formou 4 retângulozinhos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa linha vermelha, que é o lado do losango, com essa outra linhazinha vermelha, elas são as diagonais desse retângulo pequenininho aí, ó. E as diagonais do retângulo, elas são iguais. Então, se eu já sei que daqui até aqui é 5, então essa também tem que medir 5. Então, aqui é 5, só que essa 5, ela é o lado do meu losango. E o losango tem os 4 lados, o quê? Iguais. Então, vai ser 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Se eu já sei o valor dos lados, agora é só tirar o perímetro. O que mesmo que é perímetro? A soma dos lados. Como são 4 lados iguais, é só fazer 5 vezes 4. Quanto que é 5 vezes 4? 20 centímetros. Tá aí, meu perímetro é 20 centímetros. Vou mostrar de novo para vocês, ó. Foram criados 4 retângulozinhos aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E essas linhazinhas aqui são as diagonais do meu retângulo pequenininho. E diagonal de retângulo, elas são iguais. Se eu já sei que esse pedaço é 5, essa também vai ser 5. E essa justamente são os lados do losango, ó. Como o losango tem 4 lados iguais, ok? Entendido? Então, 5 vezes 4, 20. Pessoal, a gente vê a figura aqui
acha que é uma questão difícil, né? Que é um exercício complicado. Mas não é não. Se a gente pensar as regrinhas com calma, ler o enunciado, o que está dizendo, não tem problema. Foi falado que ABCD é um quadrado, então eu tenho que saber que os lados são iguais. E ele disse que esse triângulo aqui, ó, CDE, ele é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Tem 3 lados iguais. Então eu vou até colocar as marquinhas. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. E quando o triângulo é equilátero, os 3 lados são iguais e os 3 ângulos também são iguais, tá? Então, vamos lá? Então, esse ângulo aqui, mais esse aqui, tem de ser 60 graus cada um, porque os 3 têm de dar 180 e eles têm de ser iguais. 180 dividido por 3, 60. Então, já vou pôr 60 aqui, 60 aqui e 60 aqui. Agora, vê se vocês concordam uma outra coisa. Num quadrado, esses ângulos da pontinha aqui, ó, quanto que eles medem? Eles têm de medir 90 graus. Então, olha comigo aqui. Se esse daqui já é 60, quanto que sobra para esse do lado de cá? Ele tem de ser 30. Agora, vê se vocês ainda concordam uma outra coisa comigo. Esse pedacinho que eu coloquei um tracinho aqui, se ele é quadrado, esse lado de cá também tem de ter um tracinho, porque os 4 lados são iguais. Aqui também vai ter um tracinho, aqui também vai ter um tracinho. Aí, olha comigo uma coisa aqui, ó. Se aqui tem um tracinho e aqui também tem um tracinho, nós temos um triângulo de cabeça para baixo que tem 2 lados iguais. Quando um triângulo tem 2 lados iguais, ele é chamado de triângulo o quê? Isósceles. E quando o triângulo é isósceles, os 2 ângulos da base dele são o quê? Iguais. Então, esse ângulozinho daqui, ó, tem de ser igual a esse, que são os 2 ângulos da base. Então, eu vou chamar aqui também de X. Agora, eu pergunto para vocês. Isso aqui é um triângulo, ó, EBC. E em um triângulo, os 3 ângulos somados têm de dar sempre o quê? 180 graus. Se eu já tenho 30 aqui, para chegar em 180 está faltando quanto? 150. Mas como esses 2 ângulos são iguais, eu vou ter de dividir 150 por 2, que dá para fazer de cabeça. Quanto que é 150 dividido por 2? 75. Então, é 75 graus aqui e 75 graus. Com isso, eu acabei de achar o valor de X, 75 graus. Tá vendo, pessoal? É regra em cima de regra. E vocês viram que por mais que a gente está estudando quadriláteros aqui, tá cheio de exercício envolvendo o triângulo, uma coisa junto com a outra. Então, não podem esquecer as regras, ok?